Bom, gente, nós estamos aqui, né, no segundo vídeo, né, que faz parte aí do nosso capítulo 4, tá bom? E a gente vai relembrar aí o que a gente já estava falando, né, sobre esse período de transformações, né, que esteve presente tanto o humanismo, né, que foi um movimento intelectual que queriam romper principalmente com algumas visões de mundo ali, né, que estava pairando ali ainda sobre a Europa, né? E também é importante lembrarmos, né, desse período conhecido como período de Renascença, que é justamente o período que caracteriza, né, a Europa nesse período entre o século XIV e o século XVI, que é um período de renascer, né? Foi um período que marca, né, o final da Idade Média para o início da Idade Moderna, onde os antigos valores medievais passaram a ser questionados e combatidos, né? A gente percebeu que isso já estava acontecendo, principalmente quando a gente falava de estudos científicos, né, inovações no campo da ciência, né? E esse renascer, essa renovação, né, que os europeus acreditavam estar vivendo, é justamente o que eles vão começar a transmitir, principalmente na arte, né? Na área cultural, na literatura, na música, né? E isso vai ser um dos principais detalhes que a gente vai perceber nesse período de renascimento, que é a valorização dos estudos humanistas, né? Dos livros greco-romanos, a busca de recuperar os elementos artísticos e estéticos da cultura clássica, né? Aí a gente vai lembrar aí daqueles grandes monumentos, né, romanos e gregos, né, que fizeram parte aí da arte grega, da arte romana. Então eles queriam recuperar, né, esses elementos, por quê? Porque valorizavam aí a figura humana, né? Valorizava a figura humana e a representação, e é nessas representações, principalmente da mitologia grega e romana, né, que eram baseados aí os princípios do renascimento e do pensamento humanista, né? A valorização do homem e da natureza também. Aí temos aí alguns impactos do renascimento, principalmente na literatura. Eu coloquei aqui para vocês, né, reunindo aí algumas das principais obras, né, dos países europeus nesse período que foram influenciados, né, por esse ar de renovação, né? Temos aí no Renascimento inglês William Shakespeare, né, que a gente costuma ver algumas frases, né, e alguns sites aí, né, pessoal, mas é importante ler mesmo a literatura, né, de William Shakespeare, que fez aí parte do movimento do Renascimento na Inglaterra, com uma das suas principais obras, que é Romeu e Julieta. Temos aí do Renascimento italiano Dante de Alighieri, né, com Divina Comédia Humana, né? Temos aí no Renascimento português Luís Vaz de Camões com a obra Os Lusíadas, e no Renascimento espanhol Miguel de Cervantes com Dom Quixote, tá bom? Aqui são alguns exemplos, né, da influência dessa renovação na literatura, né? Sabendo que o Renascimento ele tanto foi científico, né, como cultural. Temos aqui na pintura, né, temos aí em destaque, né, principalmente agora a estética, né, a figura humana, né, aí da imagem principalmente da Santa Ceia, a última ceia, né, pintada por Leonardo da Vinci, né? Aí alguns aspectos da profundidade, da sombra, né? Do claro, do escuro, né? A gente pode perceber isso também. Temos aqui a Mona Lisa, também pintada por Leonardo da Vinci, né? E temos aqui o meme, né, pessoal, para que vocês lembrem aí da Mona Lisa. Temos aqui, ó, também pintada por Leonardo da Vinci, né? Que é a figura aí do homem vitruviano, né, que explora, né, intensifica aí esse pensamento de que o homem deveria estar no centro, né, focando aí no símbolo do antropocentrismo. Aí temos aí também uma pintura, né, da Capela Sistina por Michelangelo, onde ele coloca aí principalmente a influência humana aí nos seres divinos e celestiais.
E qual é a diferença, né? Que renovação é essa, professor? O que eles queriam renovar? Qual é a diferença dessa arte que eles estavam começando a pintar agora e a arte anterior, né? A arte aí do período medieval. A gente vai perceber que a diferença aí entre a pintura da Renascença e a pintura do medieval vai estar principalmente aí no uso da técnica, da perspectiva, né? A arte da Renascença, ela também seria marcada principalmente, gente, principalmente pela contemplação do homem e da natureza, tá bom? Estão vendo aí o que está mudando? Antes era a figura divina, né? A grandiosa figura divina de um ser celestial, e agora, no período de Renascença, quem está em ascendência é a figura humana, é a valorização do homem, da natureza, né? Temos aí, ó, a influência nas esculturas, principalmente resgatando aí a arte, né? A arte da antiguidade clássica, né? Que envolve aí o período romano e grego, né? Estão percebendo aí, pessoal? Michelangelo também priorizando e resgatando esses valores, principalmente aí com a figura da Pietà, né? Figura Pietà. E a gente percebeu isso, né, na literatura, na pintura, na literatura. E vamos aqui destacar uma coisa, né, da arte no Renascimento, que agora ela expressa algo diferente, né? As preocupações da época, principalmente com o desenvolvimento comercial urbano, né? Perceberam aí e lembraram, né, o surgimento das cidades, né? Então, eles iriam priorizar a dignidade, a racionalidade, a individualidade do homem, né, em seus temas, né? Então, eles iriam trazer agora o mais próximo do real possível, né? Trazer o homem para fazer parte aí, né, do mundo que ele até então apenas contemplava, né? E aí a gente vê que um dos principais precursores do Renascimento literário aí Dante de Alighieri com Divina Comédia, né? E o que eles queriam, né? O que eles queriam caracterizar, o que caracterizavam, né, a arte do Renascimento, novamente, principalmente priorizando a cultura clássica, a valorização do equilíbrio e da harmonia, né? E principalmente, né, a beleza, né? A contemplação da beleza humana. E aí entra um detalhe, é importante que vocês percebam, existiam patrocinadores, né? Patrocinadores da divulgação dessas artes, né? E aí vocês vão encontrar os mercenas. Ah, tia, mas quem eram esses principais incentivadores de transformação, principalmente cultural? Era justamente os burgueses, né? Os burgueses, então, eles valorizavam a arte e também queriam romper com esse padrão imposto, né, trazido aí da época medieval. Então, eles valorizavam essa renovação. Então, os principais influenciadores, principais patrocinadores serão os mercenas, esses que pertenciam aí também à classe da burguesia, tá bom? A burguesia também nesse período entra em ascensão, né? E aí esses burgueses eles já demonstravam um total apoio aos artistas que demonstrassem, né, serem contra ou serem opostos à visão colocada, né, pela igreja ou então pela aristocracia, né? E a gente vai perceber que o Renascimento ele também vai ser um período de revolução, principalmente revolução científica e revolução cultural, tá bom? Vamos fazer aqui uma breve correção aí das atividades do livro de vocês, tá bom? E as atividades da folha eu vou estar mandando um PDF com as respostas, tá bom? Lembrando que nada vai fugir do que a gente está comentando agora, tá bom? Então vamos lá. Lá na página 298. Na página 298 vai chegar a pergunta: quem eram os humanistas e que ideias eles defendiam, né? Nós sabemos que os humanistas eles eram europeus, né?
E no século XVI, principalmente, eles começavam a defender, né, alguns ideais, né? Eles participaram de um movimento intelectual que eles priorizavam aí os estudos humanistas, né? Eles buscavam incentivar os alunos a aprenderem mais sobre a poesia, gramática, história, filosofia, e eles acreditavam que era importante, né, que as pessoas começassem a entender, né, e conhecer esses conhecimentos, né, e que o ser humano ele seria capaz, né, de pensar, né, e o ser humano pensando, ele poderia, né, correr atrás aí, principalmente da liberdade, né? A liberdade de pensamento vai ser o que vai resumir aí bem as principais ideias defendidas pelos humanistas. Aí, na segunda questão, tem, né? Marque com o X, né? O que os humanistas eles propunham com a retomada dos estudos da cultura clássica e cultura greco-romana. Na terceira questão vai falar um pouco sobre as teorias, né? Teoria da imagem A e a teoria da imagem B. É importante que vocês percebam, né, que a teoria representada na imagem A se refere ao geocentrismo, tá bom? Onde acreditavam que a Terra sim era o centro do universo, sabendo que o geocentrismo era a visão da igreja acerca aí dos fenômenos naturais. E já na imagem B já representa a ideia defendida por Nicolau Copérnico, né? Onde ele vai frisar que o Sol, sim, é o centro do universo, tá bom? E na letra B, vai pedir que vocês comentem um pouco sobre, né, sobre o que cada teoria queria dizer. Então, eu vou deixar vocês livres aí para fazer essas anotações, tá bom? E aí, vamos agora para a página do 303, né? Que temos aí um texto, né? Vocês vão ler o texto e vão buscar o que defendia Renascimento, né? De acordo com o texto. Sabemos que a definição do Renascimento, segundo o texto que vocês vão ler, tá bom? Seria um momento de mudança, um momento de transformação e colocado no texto, movimento aí de despertar, tá bom? E a letra B, vocês vão responder que a época anterior, ela chamada Idade Média, demonstrava uma época de idade das trevas, né, de obscurantismo, né, onde os modernos agora, né, os renascentistas, eles queriam se distanciar, voltando-se para o passado mais distante, né, a antiguidade clássica. A segunda questão, vocês vão receber aí no grupo, tá bom? E vamos agora aí para a página de número 308, tá ok? Vocês vão fazer a descrição aí da imagem, né, do homem vitruviano e saber que essa imagem, ela representa principalmente a figura central. A figura central do homem no centro, tá bom? A posição dos braços e das pernas de maneira proporcional, né? Definindo aí justamente a teoria do antropocentrismo, que é a resposta da letra B. O que seria, né, esse antropocentrismo? Seria a busca e a valorização do homem como uma figura equilibrada, né, e uma figura de centro, né, de centralidade, onde o homem seria, sim, o centro do universo, tá bom? Letra C. Qual era o período histórico que eles queriam resgatar e eles eram influenciados principalmente aí a antiguidade clássica, né? Porque eles buscavam colocar o ser humano como centro do universo, então eles deveriam valorizar essa liberdade individual, principalmente quando eles começam a contemplar a beleza humana, tá bom? Na segunda questão, vocês vão aí completar a letra A, Veneza, letra B, anatomia,
Letra C, profano. Letra D, geometria e matemática e perspectiva, tá? E aí a terceira questão é para que vocês preencham, tá bom? Com as principais obras e as principais características da arquitetura, escultura, música e literatura no período do Renascimento, tá ok? Então, boa prova. E o capítulo 4 vai ser o capítulo destinado para nossa avaliação.